Amados irmãos, a palavra de Deus será aberta e lida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do doutor Lucas, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo de número 11. Os irmãos vão acompanhar a leitura dos 4 primeiros versos. Hoje é a sexta mensagem sobre a série Renovando a Fé e a Esperança. O objetivo dessa série, irmãos, Renovando a Fé e a Esperança, é nós buscarmos na palavra de Deus os subsídios de pessoas, histórias, personagens e circunstâncias que podem fazer com que nós cresçamos espiritualmente, que nós fortaleçamos a nossa fé, que nós nos aproximemos mais de Deus. Hoje, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa do Dr. Lucas, capítulo 11. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa sexta mensagem, irmãos, o título da nossa reflexão é: Precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a orar. Na introdução, irmãos, dessa mensagem, certamente eu quero, nesse momento, convidar os irmãos a fazerem uma breve reflexão, e não precisa dar resposta, apenas um momento de reflexão mesmo. Você já passou por momentos, ou está passando por momentos na vida, em que você olha ao redor, você dá uma olhadinha para a sua própria vida, você vê que você tem muitos privilégios. Por vezes nós não os percebemos. Mas a saúde é um privilégio, é uma bênção. Poder ver é uma saúde, é um privilégio, é uma bênção. Podemos nos deslocar para lá e para cá, é um privilégio. As nossas mãos apalpam, os nossos pés nos conduzem, nossa mente raciocina, nossos ouvidos ouvem. Nós nos alimentamos bem todos os dias. Nós nos vestimos bem todos os dias. Temos a disposição para o trabalho. Temos um trabalho. Temos um sustento. Abrimos o nosso guarda-roupa e escolhemos o que quisermos, porque temos. E por vezes a gente fala: eu não tenho o que vestir hoje. Mas tem tantas peças. Às vezes, pares de tênis, sandálias e sapatos nos fazem parecer que não somos humanos, mas uma centopeia. De tantos, os mais variados modelos, cores, salto alto, bico fino, de couro sintético, sandálias, meias. Por vezes nós não percebemos que Deus está em todas essas coisas. Mas mesmo assim, parece que nos falta algo. Há uma insatisfação latente no peito. A gente vai dormir como se estivéssemos faltando algo. Há uma inquietação, irmãos, que tudo o que temos e vemos não é capaz de suprir. Muitas pessoas vivem essa inquietação constantemente. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que nos revela um grupo de discípulos que tinha também esses mesmos privilégios que nós e outros maiores. Eles andavam com Jesus fisicamente. Eles subiam e desciam morro com Jesus. Eles atravessavam o mar da Galileia
vendo Jesus. Eles tiveram o privilégio de caminhar pelas ruas de Betfagé, Belém, os caminhos, caminho de Emaús, caminhando com Jesus. Eles tiveram o privilégio de ouvir Jesus, assim como os irmãos estão me ouvindo e eu ouço os irmãos. Que privilégio! Quanto bate-papo! Quanto um momento privilegiado aqueles homens tinham. Mas tinha algo também dentro deles que fazia latente uma falta. Era uma falta espiritual. O texto está nos dizendo que, no momento, no verso 1 diz, de uma feita, Jesus estava orando. E assim que ele terminou, um dos discípulos, não diz qual, mas diz, Senhor, ensina-nos a orar. Ele está percebendo que por mais que ele esteja caminhando com Jesus, vendo e observando os milagres de Jesus, está faltando algo. Ele diz, falta um exercício espiritual. Senhor, nós queremos aprender a orar. Por isso, o título da nossa mensagem nessa manhã, precisamos aprender a orar. Muito daquilo que nós temos na nossa casa, irmãos, ou tudo aquilo que nós desfrutamos, pode ainda nos dar aquele momento de insatisfação, está faltando algo. Será que o que está nos faltando não é orar mais? Aprender a orar, aprender a conversar com o Senhor, a conhecer o Senhor, precisamos aprender a orar. A primeira lição que nós observamos, irmãos, nesse texto, de tantas que nós podemos retirar, é que quando o discípulo diz, Senhor, ensina-nos a orar, ele está revelando o desejo de crescer espiritualmente. Ele está revelando um desejo de crescer espiritualmente. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento em que eles estão observando Jesus, ali Jesus está orando, eles percebem que a oração faz parte do dia a dia de Jesus. Jesus, Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é aquele que acalma tempestades, é aquele que silencia o vento, é aquele que traz a vida a mortos, é aquele que restaura a luz aos olhos dos cegos, mas aquele homem com todo esse poder, ele continua precisando orar. E quando os discípulos veem, puxa, que privilégio, que maravilha, olha, nós estamos diante de uma multidão enorme, nós somos 12 privilegiados. Nós precisamos aprender a orar. É um desejo de querer crescer espiritualmente. E eu acho interessante que eles não dizem assim, Senhor, ensina a gente a pregar. Senhor, ensina a gente a multiplicar pães. Senhor, ensina a gente a falar em línguas. Senhor, ensina a gente a fazer prodígios e milagres. Senhor, ensina-nos a remover montanhas. Nada disso. Eles sabem que todas essas coisas podem ser consequências de uma raiz, e a raiz é a oração. Então eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Isso revela também, irmãos, não apenas um desejo de crescer espiritualmente, mas muita humildade. Eu percebo aqui nesses homens que eles não se sentem especiais, pelo contrário, eles se sentem na necessidade de entenderem que são aprendizes. Esses homens são ensináveis. Eles revelam a humildade de dizer, eu preciso aprender. Eu não sei. Isso é muito bonito, irmãos, é muito desejado também, porque nenhum deles diz, eu sei de tudo. Ele fala, Senhor, me ensina a orar. Talvez uma das primeiras coisas que nós precisamos recuperar na vida, irmãos, talvez seja exatamente essa disposição para aprender. Esses homens que caminharam com Jesus, eles estão dizendo, eu preciso aprender. Mas existe, irmãos, uma quantidade grande de pessoas que têm a Bíblia,
são membros de igreja, e às vezes por muitos e muitos anos, membros de igreja, mas não querem orar. Fogem do compromisso da oração, fogem da prática devocional de oração. Às vezes não oram, apenas dão oi para Deus. Quando vão dormir, Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansado, né? Então dá licença. Ronque, ronque, ronque. Quando acordo, Senhor, o meu dia está cheio, então olha, me abençoe que eu estou saindo. Fui. Não há comunhão. Não querem aprender. Senhor, ensina-nos a orar. Precisamos querer. Precisamos também, irmãos, saber que precisamos aprender. Precisamos ter essa humildade de dizer, eu não conheço todas as coisas. Havia muitos modelos de oração naquela época, e um deles, ele está dizendo, olha, o João, o Batista, aquele que batiza no Rio Jordão, ele reúne a galera lá e ensina. Mas nós queremos aprender com o Senhor. Irmãos, o modelo ensinável é Jesus, não os homens. Senhor, ensina-nos a orar. Exatamente por isso, irmãos, muitos revelam pouca comunhão com Deus, pouca intimidade com Deus, pouco conhecimento de Deus. Eles conhecem a denominação, conhecem a religião, conhecem histórias, mas não a Deus. O que nós estamos aprendendo com esses homens aqui, irmãos, é que nós podemos conhecer doutrinas, podemos conhecer teologia, podemos conhecer histórias, personagens, textos bíblicos ou conceitos teológicos, mas precisamos também aprender a dobrar os joelhos diante do Senhor, a buscar o Senhor. A maturidade cristã, irmãos, ela não consiste em saber mais de Deus, mas consiste em ter comunhão com Deus. Consiste em conhecer a Deus e viver diante dele. Senhor, ensina-nos a orar. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, que eu já dei um spoiler agora alguns minutos atrás, eu preciso aprender que só tem um que pode me ensinar, que é Jesus. Eu preciso aprender que só há um que possa me ensinar, é Jesus. No verso de número 1, eles dizem assim, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Eu quero falar nesse momento brevemente sobre modelos de oração, modelos de ensino. Era muito comum na antiguidade, irmãos, haver as escolas filosóficas e os mestres. Isso era muito comum. Então, esses mestres de filosofia ou professores, eles saíam da casa, saíam do lugar, e iam para um lugar ermo, distante, para ensinar os seus discípulos, aqueles a quem eles estavam ensinando. Isso era muito comum. Então, iam para um monte, para uma montanha, para um lugar deserto, iam para a beira de um rio, isso era absolutamente comum. Às vezes, ficavam num espaço até maior mesmo, numa escola filosófica. João Batista não era diferente. Quando João Batista iniciou o seu ministério, um ministério de preparação da chegada do Messias, muitas pessoas o procuravam porque achavam que ele era o Messias, mas ele mesmo diz, não, eu não sou o Messias, eu não sou digno nem de, curvando-me, desatar as sandálias dele. E depois, num certo momento em que João Batista estava com seus discípulos e Jesus estava passando próximo, João mesmo disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É acerca dele que eu tenho falado para vocês. Então, João sabe quem ele é e ele sabe apontar para Jesus. Mas ele, com os seus, ele também tinha uma prática de um modelo de oração. Mas observe muito bem que quem anda com Jesus quer aprender com Jesus. Senhor, ensina-nos como João ensinou os dele. João não é referência. O modelo de João serve para os discípulos de João,
Por isso é que Jesus dá um modelo. Queridos, nós temos muitos modelos de orações. Muitos. Os irmãos vão se recordar de, na modernidade, ou de algumas décadas para cá, sobretudo 2 décadas para cá, quem está na igreja há mais tempo sabe identificar isso, como essas orações mudaram. Mas modelos de orações, irmãos, não é algo novo. Modelos de oração já havia nos tempos de Jesus. Ele mesmo diz, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que oram em pé na sinagoga, oram em qualquer lugar. É um modelo de oração. E Jesus diz, por favor, não façam isso. Por favor, não os imitem. Fujam disso, não sejam assim. Então, modelos sempre surgiram. A grande questão é, esses modelos de oração do passado que Jesus está condenando, agradavam a Deus? É certo que não, senão não teriam sido reprovados pelo Senhor Jesus. E esses modelos de oração que nós temos visto, sobretudo, repito, há 2 décadas, talvez 3, mas 2 décadas com certeza. Eu determino, eu repreendo, eu não aceito. Coisas dessa natureza, modelos de oração. Às vezes nós vamos a certos lugares ou tomamos conhecimento pelo YouTube ou por algum programa, não importa, de certos modelos de oração que chegam a nos assombrar, a nos assustar, a questionar se de fato há Deus naquele lugar ou que Deus é esse que ali está sendo cultuado ou representado. Então, de repente, alguém vem com um paletó, tira o paletó e joga sobre o povo. Todo mundo cai, como um efeito dominó. Num outro, alguém vem, chega e sopra. Todo mundo cai. Que bafo, que hálito. O que é isso? Que modelos são esses? Que modelo nós queremos? Que modelo estamos buscando? Como é a nossa oração? Os discípulos estão dizendo, queremos que o Senhor nos ensine. Porque há muitos modelos de oração. Modelos de oração. Precisamos sim, irmãos, como discípulos do Senhor Jesus, rever nossas orações. Porque nós precisamos aprender a orar. É o título da mensagem de hoje. A própria palavra de Deus nos diz, não sabemos orar como convém. Por isso, a ação do Espírito Santo intercedendo por nós a todo momento para nos endireitar aquilo que nós falamos. Mas nós precisamos querer aprender. Discípulo aprende. Discípulo é ensinável. Discípulo não é de dura cerviz. Discípulo tem disposição para aprender, mas o discípulo percebe que tem um vazio que precisa ser preenchido e esse vazio é espiritual. É uma vida de comunhão com Deus em oração. Senhor, ensina-nos a orar. O modelo, terceira lição. O modelo que o Senhor Jesus apresenta, irmãos, não é um modelo para ser repetido, mas contém princípios da nossa oração. O modelo que Jesus apresenta não é uma reza, mas contém princípios que devem nortear a nossa oração. Observe bem no verso de número 2 que o Senhor ensina. Ele é mestre, ele é o rabi. E como há um pedido, Senhor, ensina-nos a orar, nos diz o verso 2, quando orardes, digam isso. Observe bem que é um ensinamento. Observe o início do verso 2. Ele os ensinou. Quando o discípulo pede um aprendizado, Jesus dá ouvidos, ele atende e ele ensina. Eu preciso querer aprender isso com Jesus. O discípulo faz isso. Então, nessa série Renovando a Fé e a Esperança, como que eu quero ter fé renovada e esperança renovada se sequer eu sei orar? Se sequer eu quero orar?
Se sequer eu oro diariamente, se eu reconheço Deus, se eu quero de fato isso com Deus, como eu quero renovação, como eu demonstro essa mudança de vida, como eu quero mais de Deus, se nem conversar com Ele eu quero. Então, o modelo que Jesus está estabelecendo aqui, irmãos, repito, não é uma reza. Não que nós não possamos orar a oração do Senhor. Não, não podemos orar. Mas ela em si mesma, como repetição, diz nada. Ela, como repetição, diz nada. Repito, como repetição, diz nada. Precisamos entender, irmãos, o conceito que está por trás dessas palavras. Então o Senhor vai falar, Ele vai ensinar, Ele vai dizer, irmãos, os conceitos que aí por trás estão. O primeiro conceito que Ele estabelece aí, irmãos, é que Deus deve ser o centro de todas as coisas na nossa vida. É o primeiro conceito que a oração do Senhor estabelece. Ele diz: Pai, 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 santificado, separado, seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, eu preciso de algo que venha do Senhor. Ele não diz assim, olha, lá vão minhas queixas. Não, é venha. Antes de ir, venha. É alguém que diz, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso que venha do alto algo para mim. Porque o que eu tenho são somente angústias e dúvidas e inquietações. Nada está bom para mim. Meu guarda-roupa não tem o suficiente, meus tênis não são o suficientes, nada é suficiente. Eu oro por um trabalho, mas depois reclamo da carga de trabalho. E tem gente lutando há anos por uma porta, uma oportunidade. Então, parece que vivemos sempre insatisfeitos. Nada está bom, igreja nenhuma presta, pregação nenhuma presta, música nenhuma é boa, ninguém prega bem, ninguém ora bem. Ninguém. Pai, venha o teu reino. Me ensina e reina aqui. Reina nas minhas insatisfações. Reina sobre as minhas inquietações. Reina sobre as minhas dúvidas. Sobre as minhas angústias, preenche o meu vazio, porque eu estou vazio. Vem me ensinar. Então, ele estabelece aqui que a vontade dele deve ser maior do que a minha. Porque se isso não ocorre, se eu não quero isso, se isso eu não busco, eu estou dizendo para ele simplesmente, eu não preciso do Senhor, hein? Eu sou autossuficiente, o que eu tenho é meu, e ninguém me tira. Tenho nome. Tenho conhecidos, tenho habilidades. O Deus que dá é o mesmo que tira. Seja feita, venha o teu reino. Às vezes nós pedimos, e alguém poderá dizer, reverendo, eu oro, o senhor não tem ideia. Eu oro, e como eu oro, eu peço. De repente, irmãos, Deus não vai mudar mesmo a circunstância. Não vai, e não vai mesmo. Mas Deus vai mudar o nosso coração diante das circunstâncias. É tudo o que precisamos. De repente vai ter tempestade? Vai mesmo. Porque eu preciso passar por elas. Eu preciso aprender com elas. Às vezes nós rogamos, Senhor, muda essa situação. E na verdade Deus vai nos ensinar a mudar o olhar diante da situação. Nos fazer enxergar coisas que antes não víamos. Às vezes vamos orar, Senhor, tira o meu medo, ou tira os meus medos. E Ele vai nos ensinar a confiar nele a despeito do nosso medo. Se eu estou pedindo, venha o teu reino, é Ele quem vai reinar, não as minhas imposições. Ainda na quinta-feira, no estudo bíblico, nós demos alguns spoilers falando sobre a pregação de hoje. E nós falamos que oração não é controle remoto de Deus. Irmão, irmã, oração não é controle remoto de Deus.
Certamente os irmãos devem ter assistido ou ouvido falar de um filme chamado Clique, com um ator bem famoso da área de comédia, né? E ele queria muito ter o poder de dominar todas as coisas. Daí o nome Clique. Então, quando ele estava diante de uma pessoa chata, ele ia lá e fazia ela calar a boca e ela ficava quieta. E ele saía rindo. Ou seja, ele tem um controle de tudo. Depois ele percebeu que a vida não é assim. Depois os irmãos assistam ao filme. Às vezes nós achamos que a oração é um controle remoto de Deus. Ele vai fazer o que eu quero. Se eu não quiser ouvi-lo, clique, eu não vou à igreja. Se eu não quiser ouvi-lo, clique, eu não assisto a nenhum trabalho. Se eu não quero ouvi-lo, clique, eu muto Deus. Ou, se eu quiser, eu vou mudar de canal. Deus vai fazer o que eu quero. Agora eu quero o canal X, Senhor. O Senhor vai fazer isso para mim. Deus não é nosso servo. Mas por que nós temos essa ideia? Por que nós temos? De onde veio isso, reverendo? Da mitologia, das histórias, das fábulas que nós aprendemos desde criancinha. Né? Os irmãos devem se recordar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, obra de Monteiro Lobato, um dos grandes da nossa literatura, onde tinha um sítio onde tudo acontecia. Boneca de pano era a gente, a Emília, ridícula ela, mas enfim. Ela tinha o pó do pirlim-pim-pim, lembram-se disso? Que ela jogava o pó do pirlim-pim-pim, tudo acontecia. E a gente acha que igreja é assim, que vida espiritual é assim. Uma outra mitologia, eu digo mitologia, são fantasias. Abre-te sésamo, aí a porta se abria. Abracadabra, a mágica acontecia. E nós achamos que a oração é assim, ela é recheada de palavras mágicas. Recheada de palavras que se eu achar bonitas, eu vou repetir, eu vou convencer Deus. Modelos de oração. E a última, que eu quero citar aqui, o gênio da lâmpada. Eu encontrei uma lâmpada. Então eu esfrego aquela lâmpada e de repente sai um gênio. E eu tenho direito a pedidos. E o gênio é obrigado a cumpri-los. Nós crescemos assim. Os irmãos percebem a importância da escola bíblica dominical para os nossos filhos? Os irmãos percebem? Provérbios 22, ensina a criança. Quem cresceu conhecendo as Escrituras, sabe identificar as fantasias da vida. Por isso que é importante levar os filhos à casa do Senhor. Ler a Bíblia em casa para os filhos, a importância do culto doméstico. Os nossos filhos precisam, porque o mundo está destruindo a fé dos nossos filhos. Destrói a nossa. E com os nossos filhos? Senhor, ensina-nos a orar. Concluindo a nossa reflexão nessa manhã, queridos, renovando a fé e a esperança. Precisamos aprender a orar, irmãos. Precisamos santificar um tempo no nosso dia para investir nisso. E precisamos levar isso a sério, porque a vida cristã é coisa séria. O diabo, ele é real, astuto, sutil. Ele destrói facilmente sem que percebamos. Será que aquele monte de insatisfação que temos na nossa vida, eu citei aqui e repito, um guarda-roupa que não tem peças suficientes, né? Calçados que vestem talvez uma colônia de centopeias, nenhum serve para nós. Será que essa insatisfação não tem o tamanho do vazio espiritual nosso? Os discípulos entenderam, Senhor, nós temos o Senhor,
Nós temos a voz do Senhor, nós temos os milagres do Senhor. Nós temos o privilégio de caminhar com o Senhor, de atravessar rios com o Senhor, de ver o Senhor. Como é bom ouvir a voz do Senhor. Como aprendemos. Mas, Senhor, a gente está longe do Senhor. Tão perto, tão longe. Será que isso também não está acontecendo com a gente, querido? Visita um pouquinho aí o seu coração. De pensarmos que por estarmos semanalmente numa igreja, isso basta, isso é suficiente, mas acabou o culto, acabou a vida espiritual. E o culto comunitário? Só no próximo domingo mesmo? E o culto individual? Precisamos aprender a orar. Não tenha vergonha de orar, meu irmão. Não tenha. Deus conhece o nosso coração. Mas o modelo é Pai. Eu me dirijo ao Pai. Não queira criar palavras de efeito, porque Deus não se convence com aquilo que falamos. Vou anotar essa frase aqui que é bonita. Meu querido, não se preocupa com isso. Volte às Escrituras. Leia as Escrituras. Nós temos modelos de oração aqui de gente simples e que Deus ouviu. Quer ver um modelo de oração maravilhoso? Quando o Senhor Jesus está vendo um homem ser afligido, no momento de grande angústia, ele diz assim: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho tão linda essa oração, porque ela se encaixa nas nossas vidas. Todos nós nos encaixamos. Aquele homem é o nosso porta-voz. Nós cremos, mas muitas vezes nos falta fé. E aí nós recebemos a resposta de Jesus, quando Jairo, abalado, foi buscar cura para sua filha, e de repente Jesus está caminhando para a casa de Jairo, e alguém chega da casa dele e fala: abandona Jesus, a tua filha morreu. E Jesus volta-se para Jairo e diz: não temas, crê somente. Quantas pessoas não vêm para dizer: cara, deixa esse papo de crente para lá. Você é crente, para com isso. Você acha que Deus está preocupado contigo? Você acha que Deus sabe da sua existência? E nós precisamos dizer: é preciso crer. Não temas, crê somente. Querido, a nossa vida como crentes em Cristo Jesus tem que mudar. Tem que mudar. Até porque nós não temos outra opção. Tudo que temos, dons, talentos, sabedoria, conhecimento, know-how, habilidades, tudo que temos, não vai substituir o nosso vazio espiritual. Nossos pais precisam de Deus. Nossos filhos precisam de Deus. Nossos familiares precisam de Deus. E nós somos talvez o único elo entre eles e Deus. O Senhor vai nos usar. Precisamos crer nisso. Senhor, ensina-nos a orar. Nessa manhã eu quero desafiar a Igreja Presbiteriana da Bela Vista, cada membro, a sair daqui hoje e colocar isso como propósito diante de Deus. Se Senhor me ensina, porque eu não tenho querido aprender. Mas me perdoa, porque eu preciso querer aprender. Porque nós nos fortaleceremos espiritualmente. O Senhor vai nos ouvir. Nós vamos conhecer mais o Senhor. Barreiras serão quebradas, vergonhas serão deixadas de lado. E nós teremos não apenas conhecimento de Deus. Eu não me preocupo tanto com conhecer Deus, irmãos, porque isso é importante, eu sei disso, mas o diabo também conhece Deus. O diabo conhece mais de teologia do que todos nós juntos. E ele é diabo do mesmo jeito. Precisamos aprender a conhecer mais do Senhor? É claro que precisamos. Isso aí é inegável, isso é bíblico. O pastor aqui não está negando isso. Mas a comunhão com Deus é mais importante. Porque sem comunhão, aquele conhecimento
vai ser apenas conhecimento. Não vai mudar nada, mas a nossa comunhão com Deus vai nos levar a amá-lo mais e a querer mais dele. Senhor, ensina-nos a orar. Querido, vamos aprender a orar. Vamos orar mais. E mais. E mais. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.